Olá, pessoal. Estamos aqui com a nova temporada. Hoje, o segundo episódio da nova temporada do AME.cast. Hoje, com uma convidada, apresentadora eu, né, Mônica Machado. Eu ia falar apresentadora. E a nossa convidada maravilhosa, ela veio lá de Curitiba, Vanessa Verde. Ela é criadora do projeto Respira e Não Pira, através de poderosas técnicas de respiração combinadas com meditação ativas que apresentam resultados impressionantes para promover e gerenciar a saúde, a imunidade e a vitalidade, criatividade e controle das emoções, desenvolver a concentração e promover um sentimento de conexão com a própria vida. Nossa, é muita coisa. E olha só ainda o que ela é. Idealizadora e coordenadora do primeiro congresso virtual de amamentação, Alimente a Vida, onde reuniu mais de 30 palestrantes do Brasil e exterior, na Semana Mundial da Amamentação. Vanessa Verde, caramba, você tem tempo de pensar, você tem 3 filhos, como é que é isso tudo aí? Falar, palestrar, e ainda veio para São Paulo, né, para uma palestra, um congresso. Isso. Então, tudo bem, Mônica? Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite. Eu quero saber de tudo, eu não conheço nada, eu quero que você fale tudo para a gente, para o pessoal que... Eu acho que é um momento agora de você poder falar coisas que existem, né? Que dá para cuidar dentro da saúde mental e que ninguém conhece. Exatamente, assim, na verdade eu atuo, né, com uma abordagem integrativa. Então, dentro do projeto Respire e Não Pira, ele surgiu justamente de uma necessidade que aconteceu logo no início da pandemia, onde a gente viu que todo mundo começou a desenvolver, né, foi ansiedade. Na pandemia. Foi na pandemia que surgiu o Respire e Não Pira. E assim, eu atuo como professora de yoga, né, e já trabalhava com as questões das técnicas respiratórias, então a gente já viu quanto resultado, né? Fora os estudos científicos que vêm cada vez mais comprovando quanto as técnicas de respiração e de yoga podem contribuir para a gente lidar com a ansiedade, né? Com a questão do humor, melhorar a imunidade, várias questões relacionadas a isso. E aí, quando eu me vi num momento que eu não podia mais dar aula presencial, que eu não, né? E que eu vi o cenário que a gente estava inserido, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E foi aonde... Mas eu preciso fazer alguma coisa, era assim, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar as pessoas, porque eu via que não dava, né? Eu não podia mais estar junto com as pessoas, né? E aí os meus alunos, as minhas alunas, elas pediam, né, alguma ajuda, alguma coisa para fazer, e principalmente porque eu também, né, atuo, meu trabalho principal são com as gestantes, e elas vinham, né, demonstrando um aumento muito acentuado da ansiedade, justamente por um medo de não saber o que estava acontecendo, né, o que queria ser, se iria ter algumas sequelas para os seus bebês, né, então foi aonde eu falei, não, alguma coisa eu vou precisar fazer, e foi aí que surgiu o Respire e Não Pira, então aonde eu comecei a divulgar através de lives, então as alunas elas participavam de lives e eu abria ao público para que conhecesse, né, começarem a fazer as técnicas de respiração. Então eu fazia, né, em torno de 3 a 10 minutos de técnicas de respiração e as pessoas online. E as pessoas já traziam muito resultado, falando que se sentiam muito mais calmo, muito mais tranquilo, né? Então aí trabalhava também com técnicas para aumentar a imunidade, porque a gente não sabia naquele momento, não tinha vacina, não tinha nada, a gente não sabia, né? Tava todo mundo apavorado, simplesmente ninguém podia mais sair de casa, né? E foi aonde foi surgindo. E aí começou esse trabalho do Respire e Não Pira. Ele foi, né, depois que ele surgiu de uma maneira que aí exigiu algo especial para as gestantes, porque eu fiz ele, né, aberto ao público, só que a necessidade de algumas técnicas respiratórias para gestantes, elas são diferentes. Então, por exemplo, uma gestante, ela não pode fazer técnicas de apneia, por exemplo, segurar o ar
ar, né? Sim. Ela precisa estar com a respiração, então eu fui adaptando essas técnicas também para trabalhar com elas. Sempre o teu público eram gestantes, e são? Eu atendo também, na verdade, adultos, né? Mães, mulheres, então assim, gestantes ou mães, ou, né? Então, em vários momentos, porque uma das grandes questões, né, que a gente vê da saúde mental da mulher é justamente em relação à maternidade. Então, durante a gestação e durante o período do pós-parto, o puerpério, e até, né, um tempo depois, ali os primeiros 2 anos de vida do bebê, a mulher, ela tá muito sensível, né, mentalmente. Então, ali toda a mudança que está acontecendo na vida dela... É uma mudança, assim, muito drástica, né? Ela tá deixando de ser filha para virar mãe, para virar mãe, para várias, né, uma responsabilidade, tem um ser humaninho que depende dela, né, de ser alimentado por ela. Então, eu também sou consultora de amamentação, que é justamente, né, um dos outros suportes, né, que as minhas alunas demandaram, era justamente essa questão. O que faz uma consultora de amamentação? A consultora de amamentação, ela pode atuar tanto lá durante a gestação, que é para preparar, né, a gestante em relação, assim, o que ela precisa saber, né, sobre a amamentação, quais são as questões para a gente trabalhar também mitos, né, porque dentro do universo materno-infantil existe muito mito. Mito da maternidade, mitos, né, do que fazer com o bebê, do que não fazer. Então, dentro da consultoria, né, a consultoria materno-infantil em geral, mas em específico na amamentação, ali não só a mulher, mas eu preparo o casal, né, ou as pessoas que estão junto. Não, na verdade, né? Os pares, né? Isso, os pares ali, que pode ser, né, o marido ou a esposa ali, no caso, para estar apoiando, né? As pessoas que vão estar convivendo diariamente junto, para ser uma fonte também de suporte e ali, porque a família, ela tá toda na mesma missão, né? Que é fazer com que aquele bebê, né, se desenvolva bem e saudável. E isso já está mais do que comprovado, quanto que o aleitamento materno é uma dessas principais fontes, né, de saúde, não somente para o bebê naquele momento, mas sim de uma imunidade a longo prazo. Então, e para a mulher, qual o benefício da amamentação para a mulher? Tem algum benefício? Tem. Às vezes a gente pensa que é só para o bebê, né? Mas tem sim. Na verdade, a mulher que amamenta, ela diminui o risco de câncer de mama e risco de câncer de ovário também. Sem contar que ali, logo no pós-parto, ela também diminui muito. Quando é feita a amamentação, né, logo que o bebê nasce, ela também diminui o risco de hemorragia pós-parto, que é uma das principais causas de morte materna, né? De morte, né, do parto. Eu digo porque, assim, quando eu tive filho, tem um pouquinho de tempo atrás, agora deve ter mudado tudo, mas é muito difícil no começo, nos primeiros dias, ter ali o leite materno, né? E é uma das preocupações maiores da mulher, se vai ter leite ou não. Né? Eu acho que você deve passar por isso. Normalmente é uma preocupação, né, que acaba a maioria das mães tendo isso. E na verdade, nos primeiros dias ela realmente não vai ter leite. O que ela vai ter é colostro. E às vezes são gotinhas, são pouquinho. Ele pouquinho, né? Poucos ml, satisfaz, né? A criança? O que acontece? O colostro, ele é um leite, né? Que ele é muito rico em proteínas e imunizantes. Então, ali, ele não é ele vai ter tudo que aquele bebê recém-nascido precisa naqueles primeiros dias de vida. Porque o bebê, ele também nasce com uma reserva, né? Ele estava lá recebendo, ele sai, né? Ele recebe o tempo todo, através da placenta, todo o nutriente que ele precisa. Então, ele sai com uma reservinha. E aí, depois, ele recebe esse colostro, que o principal do colostro é justamente trazer imunidade para aquela criança, porque ela está vindo para o mundo aqui fora, né? E o sistema digestório dela ainda não está maduro, então vai ser a primeira vez que ela vai começar a fazer com que o corpinho dela receba um alimento via oral, que até então recebia toda a nutrição via placenta. E tem todo um preparo também, acho que você deve ensinar como que a mãe faz para a criança poder chupar, né? Mamar. Isso. Né? O que a gente fala, né, que a gente chama isso de manejo, né, na amamentação, que é justamente a gente ensinar como posicionar corretamente aquele bebê, como ajudar, porque tanto mãe quanto o bebê, eles precisam aprender a mamar. O bebê, ele nasce com... ele vem com...
fugiu a palavra, não é instinto, ele vem com reflexo, tá? Ele vem com reflexo de sucção e de amamentação. Ele vira a cabecinha, né? E fica buscando, bem isso, o bebê, ele vai, né, procurandinho, se você coloca o rosto perto, ele, né, procura, se tem uma roupa ou a mãozinha, ele busca a mãozinha um instinto, também. Né, isso é um reflexo de busca, né? Como todos os mamíferos possuem. Então, por isso também que a gente bate lá, né, quando tá fazendo o treinamento de amamentação e quando, inclusive, a gente recomenda que as gestantes elas desenvolvam um plano de parto, que é para quê? Justamente para saber quais são os passos o que ela vai viver durante o parto e a importância desse bebê ali pro colo da mãe imediatamente após o parto, independente se nasceu por cesárea ou se nasceu por parto normal. Porque esse bebê, quando ele faz essa amamentação na primeira hora de vida, ele tá com esse reflexo muito mais ativo do que depois, né? Algumas horas após. Então, por isso o estímulo, né? E sem contar que esse bebê, ele já vai entrar em contato, então, com as bactérias da mãe. Por mais que ele muitas vezes não mame, né? Mas ele vai entrar, né? Vai lamber, digamos, perto do corpo, do seio. Então, isso pega as bactérias boas, que são as bactérias do bem, né? Que a gente tem que lembrar que o nosso corpo, ele é muito mais bactérias, né? Sim. Então, a gente precisa Então, ele já vai disso. Criando ali, né? E ali ele começa a desenvolver a imunidade dele, que eu falo que a primeira vacina mais importante de todas que ele vai receber é essa primeira. E isso que realmente vai contar lá para a vida adulta, inclusive a imunidade daquele ser. Interessante, é da mãe, né? Da própria ali que mãe. Começa, porque é ali que ele vai começar a desenvolver, né? Todo o sistema imunológico dele. Então, começa ali. Então, já melhorando, já minimizando os riscos de contrair, né? Doenças e tudo mais, porque aquele tanto o colostro quanto a colonização pelas bactérias, inclusive o parto normal, tem outro benefício também. Eu quero saber do parto normal. Isso. É um sistema, como é que a gente pode chamar? Existe, na verdade, quando a gente fala sobre nascimento, né? Quando parto a gente humanizado, né? Isso, existe diversos tipos de parto, né? Então, assim, até... Nossa, eu não sei. Para mim, só existe o parto normal e a cesárea, né? Isso que é o mais comum que a gente, né, entende, né? Que seria parto normal e cesárea, né? Que são dois tipos de parto. Mas dentro de cada um deles, a gente tem vários outros. Então, a cesárea, ela seria uma intervenção cirúrgica, né? E, inclusive, a gente tem um parto normal cirúrgico. O que seria um parto normal cirúrgico? É quando tem aquele corte no períneo que precisa de sutura, que é feito, então ele também passa por um processo cirúrgico. Não é a abertura do abdômen, mas também tem ali, né? Passa por um processo que precisa suturar. Então, dois... Esse seria o parto normal, né? E o parto, né? Que seria... O que normalmente... Né, o parto normal seria um parto vaginal, né? Um parto Só que vaginal. dentro desse parto vaginal, dentro do parto normal, nós temos o parto, que seria o parto natural. E o que é o parto natural? Ele é um parto sem intervenções. Ele é um parto onde a fisiologia da mulher vai desencadear todos os hormônios necessários para aquele trabalho de parto, vai liberar em cada fase. O corpo faz, né? Igual assim. Mas aí tem todo um preparo durante a gestação tem ou não? Tem um preparo emocional e de informação, mas não necessariamente. Não quer dizer, as nossas bisavós, elas não foram preparadas e tinham seus filhos. Ninguém precisou dizer para elas como fazer, né? A humanidade chegou até aqui sem ter treinamento para parir. É verdade. Né? Então, assim, todos os mamíferos, né? Eles não precisam de treinamento para ter os seus filhotes. E nós também não seria diferente. Mas como a gente... As mulheres, eu acho que elas... Eu, pelo menos, falo por mim. Eu não sabia que tinha esses métodos tão naturais. Eu achava que parto normal era natural. Que, na verdade, assim, a gente já... conforme, né? Eu falo que a gente tem esse cérebro que muitas vezes ele vem mais para atrapalhar do que para ajudar, né? É verdade. Porque, assim, são as crenças, isso, né? Então, é colocado, né, no coletivo, digamos que o parto é muito sofrido, que o parto é um momento, é desespero, é dor, é sofrimento, e não necessariamente. Então, é isso, o preparo para o parto hoje seria mais uma questão de se desconstruir para que se entenda realmente como que funciona a fisiologia e se preparar física e emocionalmente para esse parto o mais natural possível.
Todas as mulheres vão conseguir? Não. E graças a Deus a gente tem a cesárea que vai salvar essas mulheres que não podem. Então, nos estudos científicos, inclusive a Organização Mundial da Saúde recomenda que não se passe de 15%, no máximo 20% de partos com intervenções médicas. Peraí, que não passe... De 15%? De intervenções médicas. Só que o que acontece? A gente tem uma inversão isso no nosso país. Por isso que se chama que o Brasil vive uma epidemia de cesáreas. Eu ouvi até alguma reportagem dizendo que teve alguém que saiu do país porque nos Estados Unidos, lá eles não fazem cesárea, né? Só tem se precisar mesmo. Depende. Tem alguns países que não fazem, né? Se não for uma indicação médica, né? Mas hoje até a gente tem uma cultura que cada vez mais instrumentalizou e medicalizou, né, a questão do parto. Então, assim, a gente tem, por um lado, a tecnologia que ela é muito boa e salva vidas, mas a gente também tem, por outro lado, que essa questão desse excesso de intervenção vai desencadeando outras intervenções. Mas né? Como que a gente vai saber, né, se o médico, se é necessário ou não? Se o médico está ali falando que precisa ser cesárea e sem precisar? Então, quando a gente... Se for necessário fazer a cesárea, ficou bacana, né? Então, como o Brasil ele é considerado esse país da epidemia da cesárea, já é uma conduta mesmo, onde já virou uma questão cultural do nosso país, achar que cesárea ela é tão segura ou mais segura que o parto normal. E hoje a gente já sabe... Segura para o bebê, né? Para o bebê ou para a mãe, né? Se imagina, na verdade, assim, então... E os estudos científicos, eles comprovam que a cesariana, ela tem maior riscos para a mulher e para o bebê também. Para o bebê também? Principalmente se for uma cesárea eletiva, né? Que é aquela cesárea que a gente agenda o horário, né? O dia e o horário que esse bebê vai nascer. Porque quando o bebê ele entra em trabalho de parto, é um alerta e um aviso que ele está informando que sim, ele está pronto e preparado para respirar aqui fora. Então, quando o pulmão está maduro, né? Ele começa a desenvolver, ele começa a liberar hormônios que faz com que a mãe entre em trabalho de parto e ali deu ok para desencadear. Lógico, tudo isso eu tô falando numa mulher que está saudável e um bebê saudável. Sim, com Por certeza. isso que existe aquele número, né, de 20% e até 20% que vai precisar de alguma intervenção. Agora, como saber se eu faço parte ou não desses 20%? É buscar sempre profissionais que você vê que tem uma prática de parto normal. Sim. Um profissional que você sabe, por exemplo, que várias outras mulheres têm parto e que um número mínimo... Então, inclusive, dentro que a gente vê o número maior de cesáreas acabam acontecendo muito mais na rede privada do que na rede pública. Exatamente, é interessante, né? E por que isso? É. Porque na rede pública, o médico, ele tá lá de plantão. Né? Ele vai lá, ele tem um plantão dele de 12 horas, ele tá lá, se nascer naquele período, a mulher, ela vai, né? Ela vai ter, se trocar o plantão do médico, ela vai ter com outro médico, ela não tem o médico dela. Na rede privada, acaba que a gente tem aquela mania do meu médico, né? Sim. Então, eu confio no meu médico, eu quero ter com o meu médico. Aí, se aquele meu médico vai viajar, o que ele vai dizer? Não, então vamos agendar a sua data para o dia tal. Se ele não é um médico que tem uma conduta de parto, se ele não é um médico que ele tem, né? E se a mulher quiser? Se ela quiser marcar a data, numerologia, eu quero... né? Isso ela tem o direito de escolher a data, mas assim, ela tem também o direito de saber quais são os riscos que ela escolher a data. Ou porque, né? Então, assim, eu posso escolher por uma vaidade, por escolher um signo, por alguma coisa, mas eu sei os riscos que eu tenho em relação a escolher uma data, eu sei os riscos que meu filho... E assim, essa mãe tem direito, mas aí alguém combinou com aquele bebê que, tipo assim, sim, bebê, você vai ser do signo tal, então eu vou te tirar. Alguém disse pra ele, perguntou pra ele se ele era o que a gente tava falando aqui, né? A gente vai trocar vamos pular aí essa parte, porque eu acho muito interessante... que a gente estava comentando, né, que o desejo do filho, que é o que você trabalha, né, com as mães, o desejo é do pai e da mãe, né? E a criança vem ali esperada daquela forma do desejo deles, né? Muitas vezes a gente, né, olha para essa questão da nossa vontade de ser
né, de nos tornarmos pais, mães, né? Tanto que eles falam, eu quero menino, menina, tem agora esse negócio que eu nem sei como é que faz. O chá revelação, né? Inclusive, isso já tem algumas controvérsias, né? Falando sobre o que pode gerar, né? Em relação a esse chá revelação. Justamente porque a ansiedade que é gerada num período tão precoce, né, durante o período gestacional, então a gente sabe assim, que quanto mais estresse aquela mãe vive, quanto mais, né, situações que colocam ela a desenvolver um alto grau de ansiedade, tudo isso pode interferir com o bebê. Lógico que a gente tem que cuidar, não vamos colocar culpa materna, né? Que eu falo que a partir do momento que a gente se torna mãe, vem uma mochilinha de culpa, assim, carregando a gente nas costas, Mas né? a culpa é da mãe mesmo, você não acha? Eu acho assim, na verdade, a responsabilidade. Eu acho que culpa, né? Eu acho assim, a gente tem responsabilidade em relação aos nossos filhos, quanto o pai também tem. Sim, né? Não, na verdade, a mãe... né? Na verdade, ali os progenitores, ali as pessoas que estão envolvidas na criação e no cuidado Freud, daquela... o pai que castra, né? Então, assim, todo, né, ambos ali, é importante para aquela criança, a família, né, tá responsável. Tanto que a gente comenta, né, que antigamente a gente se vivia como se for a criança não era criança da família, era criança do bairro ou da tribo. Todo mundo cuidava de todas as crianças. É verdade. Hoje que a gente vive, né, em questão assim, vivendo em células familiares, aonde tipo é o meu filho, eu crio do meu jeito, eu faço do meu jeito, né? Tem verdade, que ser assim. E isso fez com que, em primeiro lugar, né, eu tenho uma sobrecarga, né? Então, principalmente que é jogada nas costas da mãe, então a sobrecarga materna, que eu até falo assim, muitas vezes a gente vê uma criança na rua, todo mundo fala, cadê a mãe dessa criança que tá largada aí na rua? Ninguém pergunta cadê o pai, né? A mãe pode estar, às vezes, trabalhando e o pai tá no bar, né? No boteco. Mas ninguém pergunta cadê o pai. Tá sempre, cadê a mãe dessa criança que tá aí abandonada, largada, sozinha? Então... Isso tudo Até mesmo numa separação, né? Quando os filhos ficam com o pai, as pessoas estranham, né? Bem isso, pensam, né? Mas como assim? Como ela teve coragem? Tipo assim, ele tem tanta responsabilidade quanto, né? Exatamente. Então, assim, é uma decisão que tem que ver o que é melhor para essas crianças. As crianças, em si. Então, como também, muitas vezes, quando a mulher... Aí eu vou entrar agora, principalmente em relação às maternidades atípicas, né? Sim. Que quem sempre acaba largando toda a vida pessoal acaba sendo a mãe. Sim. E o pai, né, leva a vida normal. Então, é uma questão cultural. Às vezes tem até separação, ou, né, que não aguenta. E é um número grande. Não é pequena a taxa de separações que acontece porque o pai não consegue dar suporte, né? Quando tem uma adversidade, né, em relação ao desejo a questão do filho idealizado para o filho real. Exatamente. Né? Então, assim... É como se, não veio como eu queria, então... Então não quero, né? Então agora eu não quero. É descartado. Né? E é isso também é um outro ponto que eu atuo, né? Que é justamente as famílias entenderem porque a gente precisa trabalhar emocionalmente essas questões. A gente existe um filho idealizado. Aliás, eu te convido para trabalhar aqui na clínica Ame-se com as mães de crianças atípicas, as famílias, né? Que a gente vê uma demanda crescendo cada vez mais para esse apoio às mães. Sim. Não, e é muito importante a gente ter esse apoio, né? Sim. Porque ainda bem, né, que a gente tem cada vez mais profissionais capacitados para lidar com as crianças, mas eu vejo também uma carência que a gente vê em relação ao quanto que essas mães precisam apoiar. Sim. Porque a gente precisa cuidar de quem cuida. Exatamente. Né? Então, E não pensam nas mães, né? E as mães acabam não pensando mais em si, né? Elas dedicam tudo para os seus filhos, que lógico, têm necessidades especiais. Só que ela também, quanto uma mãe, né? Ela pode continuar vivendo, né? Ela precisa, né, se cuidar também. Então, o autocuidado materno, ele é importante justamente porque se ela ficar bem, ela vai ter condições melhores para ajudar o filho dela. E caso ela desenvolver mais. Exatamente. Né? Então, assim, é algo que a gente também precisa olhar para essas famílias, né? Para essas mães, para essas pessoas que estão muitas vezes sozinhas empreitando isso, que largaram toda uma vida, algumas vezes largou a vida profissional, largou, né, a vida social, porque muitas vezes ela não consegue, né? Não dá para conciliar, não consegue ter lazer, então assim a vida se acaba. Culpa, né?
a culpa materna também. E muitas vezes a mulher até acha que ela é culpada por ter tido um filho atípico, né? Além dela se culpar, a sociedade também, por não ter conhecimento, às vezes acaba apontando o dedo. Então, nós temos um trabalho muito grande de conscientização em relação ao entendimento de tudo isso, né? E que a mulher, ela entenda que, né, ela está passando por um momento que ela precisa de suporte, de apoio, né? E lógico, assim como o filho também, né? As crianças, elas precisam de um suporte, de um apoio diferenciado. Porque o que a gente vê aqui na clínica é que as mães, elas ficam esperando, às vezes 2 horas, a criança passa primeiro com o psicólogo, depois com a fono, com a TO. E esse período que é importante para dar esse acolhimento para essas mães, né? Quando a gente atrai, né, traz essa mãe para esse autocuidado, para essa autopercepção, para que ela comece também a ver que ela também precisa estar bem, ela vai se fortalecendo, ela vai se empoderando de uma maneira diferente e consegue ajudar mais, estar bem né, emocionalmente para poder lidar com a situação atípica que ela vive, né? Então, a gente trabalha de uma maneira que a gente consegue auxiliar essa mãe a olhar, né, com outro olhar para ela, né? Para ela também. A se olhar, que muitas vezes ela até esquece de se olhar, né? Às vezes ela nem sabe quem ela é, né? E isso em relação às mães em geral também. Eu coloco aí também, no caso, as depressões pós-parto, né? Que a gente tem também a mulher que acaba vivendo uma maternidade e esquecendo de si, né? Lógico que a gente sabe que a maternidade atípica, ela tem uma sobrecarga, mas não quer dizer que a maternidade típica também não tenha, né? Dentro de uma sociedade, né, que a gente vive com uma cultura ainda muito patriarcal, né? Então a gente joga sempre a responsabilidade para essa mulher. Então ela precisa de uma rede de apoio, uma rede que esteja junto com ela, né, para que a apoie. Então, grupos é muito importante, participar de grupos que falem a mesma língua, que entendam a mesma coisa. Para saber até, nossa, eu passo por isso, então é tudo normal. Não é, né? Só eu que vivo isso. E sem contar que as mulheres, elas são muito mais, eu vou dizer assim, duronas. Não só duras, mas elas são muito mais, elas pesquisam mais, elas se interam, então elas têm muito mais ferramentas. Quer aprender, né, para poder querem usar. Exatamente. Aplicar. Então elas acabam tendo muito mais ferramentas e que às vezes o resto da família não tá. Então acha que aquilo que ela faz é bobeira, né? Não entende o valor daquilo que ela está vivendo, né? Ela que está trazendo para as consultas, então ela que conversa, então ela sabe o quanto é importante fazer algumas alterações familiares, né? Independente do filho ou típico, né? Porque justamente quando você tem um novo ser, né? Quando você é responsável por um novo ser, a tua vida ela muda, porque a tua responsabilidade também em relação a isso, né? É isso que muitas pessoas, às vezes, elas confundem, né? Com a chegada da criança, a família, na tua opinião, o que tem que mudar, se moldar? A família, o pai e a mãe tem que se moldar à criança que chegou ou a criança que tem que se adaptar a essa família que já existe? É que são duas questões, né, que são complexas aqui. Então, assim, a criança, na verdade, uma criança veio e já mudou. Se você hoje adota um cachorrinho, um gatinho, a tua vida já vai mudar. Você já não vai... A responsabilidade. Exatamente. Você já não vai sair, ficar uma semana fora e deixar o bichinho trancado dentro de casa sozinho, né? Então, assim, já muda. A partir do momento que entra uma nova, né, um novo serzinho, até uma planta, né? Se você quiser cuidar bem daquela plantinha, você vai precisar mudar alguma coisa na sua rotina. É verdade. Em quem dirá um filho, né? Então, assim, existe, lógico, que um momento ali que é de adaptação aonde, ambos, né? A ambos. E, lógico, a criança, ela precisa de uma rotina. Só que a família, ela também tem que se adaptar a essa rotina com esse bebê. Não adianta, por um período, pelo menos. Por um período, pelo menos, né? Então, vou dar um exemplo. Se a família estava acostumada a viver na balada até tarde, tipo casal, enquanto, namorados viviam na balada até tarde, voltavam de madrugada para casa. Ótimo exemplo. Né? Não dá para ficar com um bebê na balada no inverno, né? Acontecendo isso com um monte de gente, né? Bebendo, fumando, né? Então, assim, é algo que precisa ser adaptado, né? Então, você sabe que você agora tem... E não é uma coisa que, o pai continua, ou, né, uma da família vai lá casal, e vai, né? É um projeto de ambos, né? Então, assim,
assim, e quanto mais esse apoio, né, vem junto, né, é mais saudável a família fica. Que é interessante que até os direitos, né, a licença maternidade, ela... Hoje até o pai tem direito, né? Acho que 15 dias. Mas antes nem o pai tinha, né? Na verdade, aqui ainda, né, a gente vive um país que ainda tem essa mini, né? Que na verdade são 5 dias para o pai, dependendo da empresa, até libera. Eu não sei aqui em São Paulo como que é, se tem essa liberação de 15 dias. Eu não mas sei, pelo mas menos eu acredito que seja 5. Uma semana, uma semana, 5, então, por aí. E existe países que a gente tem, né, licenças para o pai, que inclusive a mãe pode voltar a trabalhar e o pai fica de licença até 2 anos. E é uma escolha do casal, sabe? Assim, então, é uma questão muito, eu acho, também de a gente... Machista? Eu acho que é uma questão de a gente... cultural mesmo, de a gente começar a mudar. E como que a gente muda? Somos nós, né? Nós somos mães e também criamos. Como que nós criamos os nossos filhos? Como a gente, né? Na verdade, a gente vai se adaptando à atualidade. A atualidade, né? A gente vai se acomodando não dá pra ficar nessa cultura. Na verdade, a gente vai se acomodando uma cultura, né? E vai repetindo. Então, na verdade, a gente tem que exigir também os nossos direitos, né? E é de pouco tempo que as mulheres têm 4 ou 6 meses de licença, não é de muito tempo isso, né? E tem países que não tem isso, né? E dependendo da profissão, a mulher, ela não vai tirar também esses... Não, e agora tem até garantia, né, de emprego, porque antigamente a mulher era mandada embora depois que voltava da licença. Mas ela ainda é a que mais, por mais garantias que tem, por mais, ela é a que acaba, né? É a primeira que quando vai fazer uma limpa na empresa, quem primeiro sai é a mulher que tem filho, né? Porque ela vai precisar faltar mais, porque... Muitas vezes, né, o homem, não vamos generalizar, gente, né, desculpem aqui os homens que estão se sentindo ofendidos, que não é para todos, né, não é, a gente não está falando isso geral, mas a gente está falando de uma questão cultural do nosso país. Cultural, né, a gente então, não tá assim, nem que julgando, né? Tudo bem a mulher faltar ao trabalho para ficar com a criança que está com uma virose, que está com febre, que não está bem, e o pai... Não, né? Então, assim, aí o que acontece? É essa mulher que normalmente vai ser, na hora que precisa mandar alguém embora, quem que eles vão mandar? Né? A mulher, né? A mulher. Então, a gente sabe o quanto também a mulher ela sofreu em relação à pandemia, né? O quanto elas também... porque não tinha rede, não tinha quem... Os avós não podiam mais ficar com os filhos. É verdade. As mulheres não podiam... Os avós tinham que se afastar. Os avós idosos, né? Então, principalmente, não tinham mais contato com essas crianças. E quem que sofreu mais com o desemprego foram as mulheres, porque elas não tinham com quem deixar seus filhos. E elas acabaram, né, vivendo um momento bem desafiador também na pandemia em relação a isso. E é um reflexo da nossa cultura. Então, a gente tem que trabalhar essas questões também, nós, enquanto mães, com os nossos filhos, né? Que a gente também vai, né? Nós estamos criando desenvolver esses filhos, né? Exatamente. E não deixar ele debaixo da nossa asa, né? É aquela história, né? Que o menino também pode brincar de boneca, porque ele vai ser pai, né? Exatamente. Por que menino não pode brincar de boneca? Menina pode né? jogar bola, né? Menina pode jogar bola e brincar de carrinho e fazer... Criança pode brincar do que eles quiserem. Exato, né? Porque tem um preconceito, né? E às vezes tem tanto preconceito que acaba se tornando... A pessoa tem tanto medo que aquilo aconteça com o filho que acaba que vai jogando aquela energia e bum, né? Acaba muitas vezes a gente fazendo por uma questão de nem se dar conta, né? Só vai vivendo, né? Sem perceber, né? O que está acontecendo. É verdade. Mas o seu trabalho é importantíssimo, conscientizar o pai e a mãe, né, dessa escolha, que é ser pai e mãe, né? Inclusive, assim, eu coloco, né, que eu também trago junto, né, nos encontros também os avós, aqueles, né, que tem os avós que são participativos próximos, né? E que estão próximos. Os irmãos também, quando tem o irmão mais velho, né, tem um cursinho que eles adoram, né, que é a preparação do irmão mais velho para receber o nenê, né? Porque a gente muitas vezes coloca, né, vendo que o irmão mais velho, porque vai perder o colo, vai perder isso, vai perder... E não, é o contrário, o bebê, né, o irmão mais velho vai ganhar. Vai ganhar, né? Vai ganhar alguém para estar ali junto. Lógico, não brincar naquele primeiro momento como ele imagina, mas ele vai ter um parceirinho. Sabe ele vai como ter uma eu vejo o seu trabalho? Dentro da psicanálise, né, olhando assim... o papel de cada um da família, né? Porque às vezes os papéis invertem, né? O filho cuida da mãe, o filho, ao invés dos pais cuidarem do filho, o filho acaba cuidando dos pais. E eu acho que essa conscientização de você mostrar
para o irmão, que vai chegar um irmãozinho, né? Papai, mamãe, mostra a estrutura familiar, né? A base de tudo. Na verdade, ali uma família, ela é o suporte que a gente tem, né? Enquanto ali é onde é a nossa primeira morada, a nossa primeira chegada. Conhecimento, ali, né? Onde você conhece tudo, as regras. E se aquele lugar ele é saudável, eu vou me desenvolver saudável. Se aquele lugar ele não está saudável, eu não vou me desenvolver saudável. Então, por isso que eu falo que eu gosto de trabalhar na prevenção mesmo, para que lá no futuro a gente não precise, né, lidar com situações adversas que elas poderiam ser minimizadas agora, né? Olha só que trabalho interessante, né? É uma prevenção da saúde mental. Por isso que já começa lá na pré-concepção, né? Quando está se idealizando um bebezinho ainda, quando está no projeto, aquele bebê que seria o ideal, né? Caramba, já começar. As pessoas não têm noção desse teu trabalho. Eu não tinha noção, assim, só você, agora a gente conversando e você falando, que eu tenho uma noção da importância que vai ser para o adulto, para o ser humano. É porque o início da vida importa, né? Ali que é a base, né? Para o resto que a gente vai viver. Por isso que antes de engravidar, quando pensar em ser pai e mãe, já tem que buscar esse recurso. Eu acho que, na verdade, isso deveria ser educado já lá para todo adolescente, antes de começar a vida sexual, já saber da responsabilidade, que é quando você começa, quando você entra para uma vida sexual ativa, você já está correndo risco, né, de se tornar um pai ou uma mãe. Então, entender da responsabilidade que é isso. É verdade, tinha que estar ali. Já tinha que estar lá na adolescência, né, matéria lá de né, sexto, sétimo ano lá, né? No máximo, né? Quem sabe? Um sonho, né? Será que tem países já que está mais desenvolvido? Não tem esse conhecimento, se falam, né? Desta maneira, assim, com os adolescentes. Vou até dar uma pesquisada para ver. É importante, né? Até para a gente. Eu sei que existem algumas metodologias de ensino que conversam um pouco mais, né, com os adolescentes, né, as meninas na menarca, então ali a primeira menstruação, os meninos quando tem a primeira ejaculação, né, então assim que já está colocando ali que começou, ali, né, já está começando a vida sexual, mesmo que não seja ativa, mas ali já está em contato com essa vida, né, porque já tem o desejo, que né? já tem o desejo, e já está, né, o corpo ele já está amadurecendo, né, para, né, conceber, né, então assim a menina principalmente, né, quando ela menstrua já está preparada. Ela já está liberando óvulos, né? Então, ali o menino também, quando ele tem a ejaculação, ele já está liberando espermatozoides. Então, né, a gente tem que... Olha o perigo aí, né, de ser pai e mãe Por isso que a gente ainda tem, né, a gravidez na adolescência. Né? E as gravidezes indesejadas, né, que não são programadas, e então várias questões, e aí o que vem também, né, os abortos, né, que vão acontecer, então não, várias, né, as questões, e o aborto, que daí a gente entra numa outra discussão tão gigante, exatamente, né, que aí vai eu acho que vai ficar para um outro podcast. Sim, porque tem o abandono que a gente estava falando aqui, que a gente em off, a gente estava conversando falando, sobre que eu acho interessantíssimo, que é essa sobre a questão, adoção. A adoção, né, que mesmo os pais que adotam, eles criam um desejo ali para aquela criança que já tem seus hábitos, né? Ela já vem ali de um cuidado com uma família anterior, né? Como a gente falou, né? Aquela criança, ela não vem numa página em branco, né? Exato. Ela já foi gestada, ela já foi parida e ela já viveu uma experiência, né? Um primeiro momento aqui nesse planeta de uma forma, né? Que ela foi recebida e de que maneira que ela foi recebida, né? E tudo isso está Imagina para essa criança adaptar, né? Nessa família. Nessa família que está festejando a chegada dela ao mesmo tempo que ela está num momento de, né? Realmente, porque até ela não ser adotada, ela tem esperança que a mãe vai voltar, né? Então, ali acaba, nem que seja inconsciente, né? Nem que seja inconsciente, ali acaba toda a expectativa dela, né? E a criança, ela tem acesso a todas essas memórias, né? Quando você questiona, conversa com a criança pequenininha, ela vai lembrar de coisinhas lá da gestação, ela lembra coisas do nascimento, do parto, tá tudo lá no inconsciente, né? Tá tudo lá. É que a criança é de fora para dentro, né? Ela, quando é criança, ela
Por isso que ela fantasia, né? Porque é como ela enxerga. Sim. Eu tô até lendo um livro que ele fala justamente desse início, assim, e ela traz vários exemplos e muitos estudos científicos comprovando, né? Toda essa parte que depois eu compartilhei com vocês. Qualquer coisa você compartilhei com os seus. Né, com o pessoal que está escutando uma live o podcast. Aí, você lá. Como é que é o nome da tua cidade? Eu estou morando agora em Francisco Beltrão. Sou de Curitiba, mas moro em Francisco Beltrão. Então, a gente faz uma live e a gente fala um pouquinho. Acho que a gente tem que manter essa informação e não deixar escapar, né? Com certeza. Eu volto sempre que você me chamar. Então, Vanessa, você falou do parto, né? Você tem 3 filhos, né? Isso. A minha curiosidade é saber como que foram os seus partos. Então, eu tenho 3 filhos que nasceram de partos humanizados. E daí fica aquela, né? O que é parto humanizado? Eu ia te fazer a gente já pergunta. conversou, né? Um pouquinho. Mas o que é o parto humanizado? O parto humanizado, ele pode ser... complexo agora falar. Mas assim, o parto humanizado, ele pode ser um parto normal, natural, né? Que seria o quê? Que é onde a mulher... Eu já aprendi. Natural é quando não tem cirurgia, né? Natural quando não tem intervenção nenhuma. Intervenção cirúrgica. Não só cirúrgica, nenhuma intervenção. É natural. Saiu ali sozinho. Isso, a mulher vai trabalhar com a fisiologia dela, né? Digamos ali, vai ter assistência médica. Não tô falando parto desassistido, tá? Que aí é um outro parto. Parto desassistido é a mulher sozinha, ela escolhe um lugar, ela tem o bebê dela. E isso é um parto desassistido e que não... Que raramente acontece. Que raramente acontece, mas eu também não recomendo, né? Pra ninguém, né? É. Na verdade, assim, a gente... Porque existe aqueles 20% que pode precisar de alguma intervenção. Sim. Tá? Uhum. Agora, sim, tem o parto natural, né? Que seria esse sem intervenção, que pode ser em casa, ele pode ser no hospital, né? Ele pode... Mas com todo o monitoramento, com tudo que precisa como equipe para ser assistido esse parto, tá? Uhum. Só que sem a necessidade de intervenções. Aí existe o parto normal, né? Sim. Que pode ser no hospital ou em casa também, tendo pequenas intervenções em casa ainda pode ter, mas mínimas. E aí existem os partos cirúrgicos. O parto natural, que eu tive 2 partos naturais, então eu tive um hospitalar e os outros 2 eu tive partos domiciliares planejados. Então explica aí, esse natural no hospital. Natural no hospital, eu passei o meu trabalho de parto em casa. A bolsa estourou? Não estourou, não necessariamente vai estourar, né? Algumas mulheres estouram antes, outras não. Os meus 3 É que a minha bolsa estourou todas as 2 gravidezes e eu não tive parto normal. Então, os meus não estouraram, né? O primeiro que eu fui pro hospital, cheguei no hospital, só estourou na hora de nascer mesmo, né? Olha aqui, nossa, parece que estava adivinhando, né? Dos meus 3 filhos, os partos nasceram. Mas você sentiu alguma contração? Sim, senti. O meu primeiro, eu fiquei 18 horas em trabalho de parto. Caramba. Senti. Né? E dava para ficar 18 horas? Tava seguro. Nós estávamos bem, né? Eu bem, meu bebê bem, e a gente ficou o tempo que foi necessário, né? Sem intervenção médica, com monitoramento. Lembra que eu falei que tem monitoramento médico, né? Monitoramento médico. O médico estava vendo como que estava batimentos cardíacos, estava avaliando tudo certinho. Quando eu tive meus partos domiciliares, eu tive acompanhamento no meu primeiro parto domiciliar de uma médica também, que ficou monitorando o tempo todo o meu trabalho de parto. A partir do momento meu segundo filho, já foram 6 horas de trabalho de parto, então já foi menos. E foi em casa? E foi em casa. E como que foi? Tem todo um preparo, né? Não é toda mulher que pode ter parto domiciliar, ela tem que ser uma gestação de risco habitual. O que é uma gestação de risco habitual? Uma gestação que não tenha intercorrências. E o que é intercorrências, né? Que não tenha bom que você já vai falar. Né? Que não tenha nenhum tipo de problema na gravidez. Sim. Então, se é uma mulher que tem uma pressão alta, que tem diabetes, que tem risco de parto prematuro, que tem qualquer coisa, né? Teve sangramento, teve, né? Qualquer coisa na gestação, ela não é elegível para um parto domiciliar. Sim. Para um parto domiciliar é uma gestação redondinha que a gente fala, nada, né? Que tá tudo bem, que tá tudo saudável, né? Bebê bem, mãe bem, nos 9 meses de gestação. E aí você teve essa gestação? E aí eu tive no primeiro um parto domiciliar planejado lá em Curitiba e no meu segundo filho, né? E na minha terceira filha eu tive um parto domiciliar planejado daí em Francisco Beltrão, que veio equipes de enfermeiras obstétricas para me acompanhar.
Tá, então foram, só que aí a da minha filha já foi 1h20 de trabalho de parto, já foi rápido. Quando eu achei que ia começar, ela nasceu. Agora, uma curiosidade, e a dor? Como que é aguentar? Porque eu tive contração, minha bolsa estourou, eu tive todas as dores de um parto, mas eu só não consegui ter a criança de parto normal. Porque dói muito. Dói, eu vou dizer assim que dói, mas assim, quando você vai pra academia e você puxa um ferro lá, não dói? É verdade. Você tem um propósito com aquela dor da academia? Sim, é verdade. E não fica depois dos outros dias dolorida ainda? Você sabe que tá sentindo aquela dor por uma causa... É uma dor boa, não é? Sim, é verdade. Então, quando a gente se prepara para o parto emocionalmente, para saber que aquela dor que eu estou sentindo é para trazer o meu maior tesouro e o meu presentinho do mundo, que é o maior, né? Sim. E eu me preparo para isso, minha mente já entende e o meu corpo, ele vai entendendo em relação a isso. Você sabe que se as mulheres elas tiverem essa noção do que você falou, né? É uma dor boa. Que é, quando eu faço alongamento, eu falo, ai, que dor boa. E realmente, se a mulher que ela está tentando ali ter um parto normal, ao invés de tentar uma cesárea, ela souber que aquela dor vai passar, porque é uma dor boa, né? E durante o trabalho de parto é uma dor que vai e volta, ela não fica o tempo todo. Vem a contração, dói, a gente xinga, chuta, morde, faz alguma coisa, grita, né? E ela vai embora. E dá um tempo de descanso e depois ela volta. E assim vai, ela não fica o tempo todo doendo. O que dói? Dói uma mulher que vive uma violência obstétrica, dói uma mulher que não é respeitada o seu momento, dói alguém mandando essa mulher ficar fazendo força no momento que não é para fazer força, dói tendo que receber vários toques vaginais e sendo, né, invadido o tempo todo. Então, o que dói é a invasão no corpo feminino. A mulher fica vulnerável, desrespeito àquele momento. Agora, quando você está tendo, né, um parto, e aí eu falo da humanização, de um parto humanizado, é você sendo respeitada, você deixar viver o seu momento, é com quando vem uma contração, é você se mexer, você rebolar, você dançar, você gemer, você gritar, você urrar, faz parte, entendeu, da Quem tua natureza. Quem estiver ouvindo essa conversa vai chamar a gente de louca, né, porque as pessoas às vezes não entendem que sentir essa dor, ela é prazerosa mesmo, né? É uma dor, inclusive, e falando em prazer, existe parto orgásmico, que ainda a gente nem falou diferentes tipos de parto, como que é esse? Existe o parto orgásmico e mulheres que tiveram, elas relatam que foi o maior orgasmo das suas vidas. Sério? Que não tem, é uma experiência única, né? Digamos assim, não, que é a do você parto. Vai ter que contar. Né? Então, eu não tive essa experiência, né? Sim, mas você já parei, estudou, né? Estudei, né? Mas existe, inclusive, um documentário que fala a respeito, né? Que é sobre parto orgásmico e que, assim, várias mulheres relatam e muitas relatam com vergonha de ter sentido prazer nesse momento. A mulher tem vergonha, né? E tanto que uma das técnicas de alívio de dor para o parto é a mulher se masturbar. Quando ela, né, ela alivia a dor do parto, que algumas mulheres fazem isso durante. A gente tem que entender que o parto ele é tão sexual quanto o ato sexual, né? Então, ali, por isso que a mulher ela precisa estar numa penumbra. Quanto mais parecido com um momento íntimo, quanto mais íntimo for o momento do parto, mais ela vai desencadeando e liberando os hormônios do parto. Nossa, tô recebendo uma aula aqui. Então, assim, é uma coisa que vai fluindo, porque os hormônios que a gente tem, né? Os hormônios do parto, a ocitocina, por exemplo, que faz a contração, é o mesmo hormônio que a gente libera durante o orgasmo. Então, a gente, né, quando o corpo se contrai durante o orgasmo, é esse hormônio que vai vir em maior intensidade durante o trabalho de parto, que é para contrair o meu útero para empurrar o meu bebê. É a conscientização e a humanização, né? Se a mulher souber disso... Ela tendo essas informações, ela vai entender. E ao contrário, quando eu tô num nível de estresse, né? Você já pensou, né? Tipo, tá super estressada no momento, você consegue relaxar e ter um orgasmo? Não consegue, porque você tá com a sua adrenalina, com o seu cortisol, tudo lá em cima. E isso é antagônico à produção de ocitocina. Então, eu não consigo entrar num estado relaxado. Né? E por isso que uma mulher que ela tá sobre vigilância o tempo todo, luz, o tempo todo alguém entrando e invadindo o seu corpo o tempo todo, perna, né? Põe uma pra um lado, te expondo, né? Te deixando numa posição, né? Vulnerável, tudo isso é antagônico. E aí por isso que muitas vezes a mulher fala assim, mas eu entrei em trabalho de parto, mas eu não tive dilatação.
não foi permitido te dar dilatação, porque o teu corpo não relaxou para se abrir. Me falaram isso, você não tem dilatação. Mas eu falei, poxa, mas estourou, eu esperei pra caramba. Teu filho estava se enrolando no cordão umbilical. Sim, porque talvez eu não tivesse essa informação lá atrás. Um bebê enrolado, com um cordão enrolado no pescoço também não é motivo de cesárea. Hoje eu sei disso, né? Mas lá, 20 e poucos anos atrás, não se falava nisso. Mas hoje, inclusive, um dos meus filhos nasceu com um cordão enrolado no pescoço, de parto normal e, né, de parto natural, sem intervenções. Porque o cordão não vai... Porque o bebê, ele não está respirando pelo pescoço, o bebê está respirando pela placenta, né, pelo cordão umbilical. Sim. Então, ele não está sendo, né, estrangulado. Olha como que vai evoluindo, né, as informações, os estudos vão avançando. E aí, muitas vezes, a gente escuta, mas se eu não tivesse feito a cesárea, o meu bebê nasceu roxinho. Eu falava isso, que ignorância. E aí, quando a gente fala sobre o bebê nascer roxinho, mas o bebê, a oxigenação do bebê dentro do útero, ela é diferente da oxigenação aqui fora. Então, a coloração realmente do bebê, ele é diferente do que a coloração a partir do momento que ele começa a respirar. E assim, sim, ele vai ficar mais coradinho, rosadinho, né? E vai perder aquele tom mais azuladinho, arroxado, né? Então, assim, são questões, né? E aí a gente precisa entrar também com essa quebra de mitos, né? E que são coisas que são repetidas, né? Que se repetem muitas vezes. E por isso que eu volto lá, quando você me perguntou lá, né, lá atrás, sobre como a mulher, ela vai saber, né, se aquela cesárea não é indicada para ela, é se ela está realmente com uma equipe que é habituada a lidar com parto natural. Não, agora, depois dessa aula que tu deu, eu já sei como saber. Porque, assim, os profissionais, eles também são treinados para intervir, e muitos médicos obstetras, eles são treinados para fazer cirurgias e não para partejar mulheres, para fazer parto, sabe? Então, assim, também lá na faculdade, lá na academia, eles são ensinados de maneiras diferentes. E aí você pode, né, buscar uma equipe, por exemplo, de enfermeiras obstétricas, que elas têm um olhar mais voltado para parto, né? Sim. E menos intervencionista, lógico, fazendo um pré-natal, fazendo um acompanhamento, tem que fazer tudo direitinho primeiro, até porque você tem que cuidar da sua saúde, saber como ela tá. Não ser negligente, né? Você não pode ser negligente com a sua saúde, é do seu bebê. Não pode falar, eu quero ter assim. Agora, acabou, se você né? deseja ter um parto normal, você precisa procurar uma equipe ou, né, uma assistência que acredite realmente nesse potencial da mulher ter o seu parto e que respeite todo esse momento para criar condições favoráveis para que esse parto normal ele aconteça. Caramba, que aula! Você tem que palestrar isso aí, porque tirou muita dúvida e acrescentou muito para mim, porque eu acho que essas informações são importantes para nós como psicólogos, até para quando a gente atende um adolescente, uma criança, e ela começa a contar a história da infância dos pais, a gente já tem uma ideia aí, né? E aí, se a gente for, né, correndo mais um pouquinho depois desse parto, tem também a amamentação e tudo que acontece em relação a, dependendo do tipo de parto que acontece, porque aí vai começando toda uma cascata de acontecimentos. Não sei se é mito, mas diz que quando é cesárea demora a produção de leite. Isso, demora um pouco mais porque o corpo ele precisa entender que aquele bebê nasceu, né? Então, porque a mulher ela não passou por toda a liberação de hormônio que ela passaria durante um processo de parto, né, normal. Então, tem essa questão. Aí tem também, assim, hoje a gente sabe que existe, né, uma a cada 10 mulheres, ela pode desenvolver depressão pós-parto. E muito está associada com essa assistência de parto. O tipo que foi o parto dela pode desencadear ou não. Então, a importância de como ela vive essa experiência de parto, ela pode desenvolver ou não uma depressão pós-parto, né? E, lógico, aí a gente tem que cuidar todas as outras questões que também estão associadas, né, a questão também da depressão lá gestacional, que é outra coisa que muitas vezes as pessoas não olham, que acham que é normal, normalizam um monte de questão, mas a gente tem que olhar para essa mulher gestante, para a saúde mental dessa mulher gestante, principalmente se ela já teve algum quadro depressivo antes na sua vida. Então, a gente tem que ter um olhar mais atento também. E por quê? Porque a fase da gestação são 3 momentos, né, na vida da mulher que eles são muito importantes para a sua saúde mental, que é a adolescência. O outro é a menopausa, né? Na verdade, ali o climatério, que começa toda uma mudança hormonal.
Sim, eu que digo. Né? Então, existe um momento bem, né, que a saúde mental da mulher a gente tem que estar atenta nessa questão da adolescência, nessa questão do climatério, mais ainda e muito mais intensificado na questão da gestação. Então, a gente tem que olhar para essa mulher grávida, né? Porque se ela não estiver bem, isso pode causar lá na frente, né? Aparecer só lá na frente uma depressão agravada de pós-parto. E a gente está no mês do Setembro Amarelo e é importante a gente falar que tem aumentado muitos índices de suicídios maternos e que a gente sabe que não é divulgado porque não se pode divulgar a respeito de suicídio. Sim. Mas o número de morte tem sido a segunda de mães, a segunda maior causa de morte materna está sendo o suicídio. Né, nesse momento, porque pode ser até 2 anos pós-parto, tá? A depressão pós-parto não é só aquele que normalmente é categorizado até 40 dias após o nascimento do bebê, mas assim até 2 anos, a gente tem que ficar atento. A ciência, na verdade, a medicina determinou 40 dias, né? Mas a criança, ela depende exclusivamente, única e exclusivamente da mãe, nesse caso, né? Que é a amamentação. E a gente fala que a criança, ela tem como continuidade dela a mãe, né? Ou o pai, o cuidador, né? Porque é quem vai ali alimentar, quem vai trocar a fralda quando ela fizer as necessidades, quem vai dar água. Então, é até os 2 anos, exatamente, que às vezes as pessoas acham que, tem 1 ano, já cresceu, né? Mas ainda é um bebê, né? Até os 2 anos ali é muito importante, inclusive manter a amamentação até esse período, né? Que muita gente acha que entrou a comidinha lá com 6 meses, não precisa mais, e na verdade não é bem assim, né? Na verdade, o quanto mais prolongado é esse aleitamento materno, ainda vai estar produzindo bastante nutrientes para aquela criança. Então, em nenhum momento o leite da mãe fica fraco, né? Diziam isso, né? Não existe leite fraco da comida. Não existe leite fraco. Lógico que a criança, a partir de 1 ano, a principal, né, ele tem que ter muito mais alimento, tem que ter mais nutrientes, Só que até 1 ano de idade, o principal alimento do bebê é o leite materno. Então, assim, com 6 meses começa a introdução alimentar, mas não é que o bebê vai estar se alimentando exclusivo. Né? Ele vai experimentando, ele vai conhecendo, né? Ele vai... E aí, é outro assunto também. A gente tem vários assuntos para retomar aqui, viu, Mônica? Eu fui até revivendo a minha maternidade. Eu lembro que meu primeiro filho, eu amamentei só no peito até uns 8 meses. O pediatra, na época, até falava, você tem que dar comida, não sei o quê. E tudo bem dar comida, né? É importante, mas tem que pensar que ele está introduzindo a alimentação. O primeiro ano, dos 6 meses a 1 ano, é introdução alimentar. Sim. Depois que a alimentação virou, né, um complemento ali. E aí o leite materno... Até então, o leite materno é o principal alimento, né? E depois, aí o leite materno ele é um complemento à alimentação. Mas aí, para tirar do peito, a minha filha foi um horror para tirar do peito. E aí aí eu tenho... agora eu vou fazer o meu merchan, né? Aí tem o meu curso, né? Que é o Adeus TT. Que é o meu curso, né? De acompanhamento, que é uma consultoria de desmame gradual. Onde a gente faz um desmame gentil, hoje em amoroso, dia tem tudo, né? Então, assim, tudo para ser um momento, né? Bom para a mãe e para o bebê. Porque a mãe que faz um desmame abrupto, ela também sofre, né? E sem contar que ela pode desenvolver algum problema físico também, além de emocional e psicológico, porque nem sempre ela está preparada. Que o leite em pedra, né? Sim, pode acontecer isso, ter uma inflamação, várias coisas, né? Então, e sem contar também, a gente não sabe como que o bebê vai lidar com aquele corte abrupto, porque se ele só soube, né, desde que nasceu até aquele momento, a relação do bebê com a mãe foi através do peito. Exatamente, é aí que às vezes ocorre, eu pergunto também aos pacientes nas sessões, como que foi essa amamentação, né? Porque às vezes isso é um abandono. A criança entende como um abandono, né? Cadê minha mãe? Cadê minha parte? E isso também tem que ser elevado. Por isso que você fala que vem desde a barriga, de quando você pensa que vai ter um filho, né? Já tá ali. Como que eu quero essa criança? Eu quero menino, eu quero menina. Vamos ver a lua para ver se é o menino, né? Tem tudo isso, esse desejo, né? Essa idealização de um filho, é muita expectativa numa criança. Exatamente, colocar, e quando crescer vai ser isso, vai ser um atleta, ou vai ser, né, ou vai assumir as empresas da família, né? Ou vai torcer para não sei o quê, né? Então tem várias questões aí que a gente...
Caramba. Depois a gente fala que não é só a mãe, né? A expectativa da família, das pessoas também. Isso. E a cobrança, né? A gente tem que entender que é um novo ser nesse mundo e que a gente tem que deixar que ele cresça e se desenvolva plenamente para que ele possa tomar as melhores decisões na sua vida. E quando toma a decisão depois de adulto, as pessoas não aceitam, né? Então, a criança, ela já nasce presa e ela cresce quando ela quer se libertar. E se ela crescer sempre tentando agradar a todo mundo, ela nunca vai estar feliz, porque ela nunca vai agradar a si mesma. Ela vai estar sempre tentando agradar todo mundo. Exatamente. Né? E aí tem que vir para terapia, né, Mônica? Exatamente, por isso que a clínica está cheia, né? Exatamente para a gente desconstruir essa crença, né, que as pessoas têm de que tem que agradar a todo mundo, que a pessoa, às vezes, ela pensa, por que fulano não gosta de mim, né? E essa questão é da pessoa, não é nossa, né? Se você não gosta de mim, você que tá perdendo, porque eu sou legal pra caramba. E eu falo, né, que se nem Jesus agradou todo mundo, quem sou eu? Que pretensão é essa minha de querer agradar todo mundo, né? Mas foi muito bacana esse papo, eu achei interessante, muito rico. Eu quero outras vezes e deixar aqui seu contato e também deixar a clínica à disposição. E a gente vai divulgar aí esse grupo de mães, tanto mães típicas como atípicas, né? Isso. E eu fico, né, aqui à disposição também, e de repente o que, né, as pessoas quiserem comentar, o que elas querem escutar um pouquinho mais, né, o que elas querem se aprofundar um pouquinho, eu estou à disposição aqui para a gente fazer um novo podcast. Então, gente, vamos seguir a Vanessa e siga a gente também, e quem quiser mais informações, quem quiser formar esse grupo, né, a gente está aqui esperando vocês, tá bom? Obrigada, Vanessa. Obrigada eu.